Olá, eu sou o Roberto Chagas e está começando aqui mais um podcast do Roberto, para que você possa tirar as suas dúvidas perante a sua vida e que se encontra aqui na Bíblia, porque tudo nós temos uma resposta para você. E hoje eu quero falar sobre matrimônio, sobre casamento, uma pergunta que deixa muitos casais em dúvida. Vou me casar somente no civil e não vou me casar na igreja. Está errado? Eu posso ficar casada somente no civil, no cartório, e não casar na igreja e continuar tomando a ceia? Vou responder para você daqui a pouquinho o que está na Bíblia. Mas antes, porém, eu lhe peço que você possa seguir o meu canal, está aparecendo para você aí, dá um joinha, siga meu canal, compartilhe com seus amigos, toque no sininho, me ajude para que eu possa ter mais compartilhamento, para que eu possa ter mais pessoas me seguindo. E eu te ajudo trazendo um pouco mais de conhecimento. Fique com a nossa vinheta e eu já volto. Vou responder para vocês o que está na Bíblia sobre matrimônio, sobre casamento. Posso me casar somente no civil, no cartório? Ou tenho que me casar no cartório e na igreja? Vamos ver primeiro o que está na Bíblia e depois a gente explica sobre essa questão. Em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 4, ele diz assim: Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então vamos compreender o que a palavra está falando sobre casamento. Para Deus, os elevados costumes de hoje, e já na época de Moisés, quando nós começamos a ver os casamentos abençoados por um líder, não havia naquela época de Moisés os cartórios, não haviam juízes para que pudessem ali estabelecer um casamento perante a sociedade. Hoje nós temos, por determinações de leis, os cartórios, principalmente o cartório civil, que é o que faz o casamento dentro do conceito de sociedade, e temos o casamento na igreja, que é o casamento que nós designamos como casamento perante a Deus, um casamento consagrado, abençoado. Vamos devagar para que você possa entender o que a palavra diz sobre o matrimônio, o leito sem mácula. Quando um casal se entrelaça, faz uma aliança com eles, é a mesma aliança feita com Deus. Uma aliança que não vai haver, de forma alguma, traição, que não vai haver um erro. Então, quando ele diz sem mácula, é um relacionamento puro. E nós vemos que hoje tem muitos casais que vão morar juntos e não se preocupam com o casamento, nem na área civil, nem na área religiosa, pois eles acreditam que desta forma, amanhã ou depois, eles possam se separar sem problema algum, pois nós sabemos muito bem que há determinados valores financeiros para ter um casamento no civil e no religioso, mas também tem o valor para se separar, dependendo de alguns casos. Então, alguns casais preferem somente morar juntos e, entre aspas, dizer que estão casados, que usam aliança, que têm o respeito no leito. Mas, na verdade, não é assim, porque nós temos que compreender e entender que a palavra diz que é venerado entre todos o matrimônio. Para que seja venerado entre todos,
tem que ser reconhecido por lei. E qual seria a lei? A lei civil e a lei de Deus. Mas eu posso tomar a ceia casado somente no civil? Pode. Não há impedimento que coloque você numa situação constrangedora que você não possa tomar a ceia sendo casada no civil. O casamento da igreja, ele é mais dispendioso. A mulher, principalmente, ela prefere marcar uma determinada data de casamento onde ela possa se apresentar às suas amigas, amigos e familiares com um melhor atendimento, fazendo uma festa que possa receber as pessoas de uma melhor forma possível, pois será uma data que ficará marcada. Então, a mulher, principalmente a mulher, não que o homem não deseje isso, é claro que o homem deseja também, mas normalmente a mulher, ela prefere marcar uma data onde as suas condições estejam sempre melhor para poder atender todos os seus convidados, padrinhos e pessoas que virão. E ela está errada neste ponto? Não, ela não está errada. Nós devemos honrar as pessoas que nos honram. E você fazer um casamento na igreja sem ter uma condição financeira que possa te, pelo menos, trazer os seus familiares e aqueles que são os convidados mais próximos para dar um melhor atendimento, fica constrangedor. Vamos dar uma olhada em Jesus, por exemplo, quando ele fez o primeiro milagre transformando a água em vinho. Naquele matrimônio, naquele casamento, tinha tudo para começar errado. Porque o que a palavra diz é que aquele casamento acabou ficando fora do padrão. Não tinha ali as condições de atender todo mundo. Convidaram muita gente e tinha pouca bebida. Mas Jesus foi e operou o milagre. Agora, nos tempos de hoje, seria semelhante isso. Você convida da parte da noiva um determinado número de pessoas e da parte do noivo mais um determinado número de pessoas. Mas sempre aparece um ou outro que não foi convidado e acaba aumentando ali o número de pessoas. Por mais que você faça convites, por mais que você tenha um controle de entrada, ainda sempre aparece um ou dois a mais. E o casamento, ele é válido somente no civil perante a Deus? Ele é válido no civil perante a Deus. É uma união que está sendo ali feita com o homem perante a sociedade. E todos da igreja ficarão sabendo, todos os cooperadores ficarão sabendo que houve ali um casamento, uma aliança. Há um documento que foi feito e agora vocês têm ali como provar que estão casados. Mas e o casamento na igreja? Se eu não fizer, eu posso continuar no caso de quem tem cargos ministeriais, um diácono, um presbítero, um pastor que seja, ou um apóstolo, eu posso continuar com meus cargos estando casado somente no cartório, somente no civil? É claro que pode. Existem algumas igrejas que possam ter um outro costume, que eles possam chegar e falar que não, que você tem que casar na igreja. Mas isso já é uma imposição daquele ministério, já é com eles, não é a Bíblia. A Bíblia não está falando isso, veja bem. Mas se caso você queira fazer tudo certinho e quer casar também na igreja, você pode marcar seu casamento convidando ali somente algumas pessoas, umas poucas pessoas que seja, para poder fazer aquele casamento perante a Deus. Ficará então ali, como nós dizemos, o casamento perante aos homens, que é no civil, e o casamento perante a Deus, que é na igreja. Agora, vamos ver os motivos que começaram a ter os casamentos no cartório, porque não existia isso antigamente. Era somente a consagração feita por um líder religioso.
Por que começou a ter os casamentos? Primeiro, para a questão de divisão de bens, para que aqueles que casam, eles tenham a questão financeira ali elaborada naquele documento de casamento, onde as partes podem muito bem ter direito, ambas, as duas partes, homem e mulher, nas mesmas coisas que adquirirem, após aquela data do casamento, do relacionamento, e caso venha a ter, como sempre há, brigas e intrigas numa separação, vai haver ali também. Há também outras questões de casamentos e separações que dão brigas na justiça. Nós vemos muito sobre essas questões. Outro detalhe importante, por que tem este casamento colocado tanto ali apresentado no civil, como também na igreja? Nós vemos na Bíblia que fala muito sobre os padrões de moralidade sexual. Por que foi elaborado esta aliança? Por que foi elaborado esta questão de casamento? Principalmente que hoje ainda acontece muito em alguns países. Homens mais velhos se casarem com mulheres muito mais novas e muitas vezes até abaixo de uma idade determinante, por conceitos familiares de fazer ali uma aliança entre famílias. De hoje ainda existe muito isso, infelizmente, de homens acima de 40 anos ou até mais se casarem com meninas de menos de 15 anos. Então, nós vemos que este padrão de moralidade também inclui a pedofilia, inclui também uma série de outras questões. Ela foi colocada, isso como exemplo, para que as pessoas possam entender e compreender o porquê do casamento, tanto na igreja como também na parte civil. Então, nós temos que compreender e entender. Vamos ler novamente aqui. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e os adúlteros, Deus os julgará. E esse é outro grande motivo do casamento, da aliança. Porque há aquela questão daquele que se casa não ter respeito, no caso do homem, pela sua esposa, e não ter respeito, no caso da mulher, pelo seu marido, onde eles ainda continuam vivendo, apesar de estar casado tanto no civil como na igreja, vivendo, entre aspas, uma vida livre, vivendo, entre aspas, uma vida de solteiro, onde ainda se prostituem em relacionamentos fora do casamento, onde tem traições. E isso tudo está falando aqui sobre os adúlteros também, que não somente aquela pessoa que se prostitui, mas é também ao adúltero. Deus irá julgar todas essas pessoas. O adultério, a fornicação, a homossexualidade, é muito complicado essa questão. Por esse motivo, nós temos que ver todos esses padrões, porque são pecados graves que são cometidos mesmo após a pessoa ter se casado, não somente no civil, mas também na igreja. A pessoa casou e não tem respeito no leito, que é o que diz aqui. E seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Então nós vemos que tudo isso está na Bíblia. A imoralidade e a impureza, ela não inclui somente o ato sexual, ela inclui o respeito no dia a dia. Então, não é somente o ato em si, porque tem muita gente hoje, principalmente alguns jovens, que acham que se casar, ele poderá ter uma vida sexual mais livre, tanto um jovem menino como uma jovem menina. Querem sair de suas casas muito mais cedo para ficar livres de algumas coisas e acabam se casando. Cometem um erro tremendo. E o casamento não é isso. O matrimônio não é isso. Temos que avaliar muito bem todas essas situações.
Outra coisa que você precisa prestar muita atenção é que o cristão é ele que toma as decisões para poder se apresentar dignamente dentro da sua vida de cristão. Deve se casar no civil e deve se casar na igreja. O verdadeiro cristão, ele vai tomar a decisão correta, porque ele sabe que isso pode trazer para ele somente benefícios. Então nós vemos que também há um autocontrole de tudo isso daquele que é cristão, principalmente nas práticas, né, sexuais no matrimônio. Então, ele que é casado, junto com uma pessoa que também é cristã, há já uma moderação em todas essas partes. Há um controle também sobre essas questões. O que você achou desta palavra, dessa explicação? Fique à vontade para dar sua opinião. Continue me seguindo aí, mande a sua opinião, mande a sua pergunta e eu terei prazer em responder para você. Até o próximo vídeo.